O ministro da Fazenda anunciou recentemente um corte orçamentário da ordem de 10 bilhões de reais. Quem ouviu essa notícia deve ter imaginado que, se no ano passado nós gastamos 200, esse ano vamos gastar 190, 10 bilhões a menos do que se gastou o ano passado. Em geral, é esse o significado da palavra corte. Quando a gente corta o cabelo, isso significa que o nosso cabelo fica, depois do corte, menor do que ele era antes do corte de cabelo. Mas na contabilidade pública, as palavras não necessariamente significam aquilo que a gente acha que elas significam. O governo anunciou um corte de 10 bilhões de reais, só que, mesmo com o corte, o orçamento desse ano vai ficar 120 bilhões de reais acima do que era, do que foi efetivamente gasto o ano passado. Por quê? Porque o corte, na verdade, não é um corte sobre aquilo que efetivamente foi gasto. É um corte sobre aquilo que se imaginava gastaria esse ano. Deixa eu tentar explicar melhor. No início do ano, o governo anunciou o seu orçamento. O orçamento previsto para esse ano era de 966 bilhões de reais. Um crescimento muito grande em relação aos 805 bilhões que foram gastos efetivamente no ano passado. Portanto, saímos de 805 bilhões de gasto primário no ano passado, o orçamento previa 966 para esse ano. O governo fez dois cortes, entre aspas, um de 28 bilhões, lá em fevereiro, março, no final de fevereiro, início de março, e agora mais 10 bilhões. Portanto, cortou, entre aspas, 38 bilhões. Só que mesmo com esse corte de 38 bilhões, o orçamento ainda é hoje perto de 928 bilhões de reais. Portanto, muito acima dos 805 que foram gastos no ano passado. É assim que, apesar de ser anunciado um corte, a gente vai efetivamente gastar esse ano 120 bilhões de reais a mais do que foi gasto em gastos primários pelo setor público federal lá no ano de 2012. Essa prática de anunciar como corte, na verdade, o que é uma diminuição na expansão do gasto, porque é isso que foi, quer dizer, se imaginava que o gasto ia se expandir 150, 160 bilhões esse ano, e agora o governo anuncia que essa expansão não vai mais ser de 150, 160, ela vai ser de apenas, entre aspas, 120 bilhões. Portanto, não houve gastos, não houve corte nos gastos. O que houve sim foi uma redução na velocidade de expansão, na velocidade de crescimento do gasto público. Na verdade, se a gente olhar ao longo dos últimos 10, 12 anos, o gasto público não parou de crescer. Ele cresce ano após ano, de forma contínua, não só em termos nominais, mas também em termos reais, acima da inflação. O que o governo tem feito para conseguir bancar esse aumento de gasto? Tem, de forma continuada, inventado subterfúgios para conseguir aumentar a arrecadação, ou através de aumento de alíquota diretamente, ou através de um aumento em outros artifícios, como a substituição tributária, que acaba retirando mais recursos da sociedade. O que a gente precisa efetivamente no Brasil nos próximos anos é limitar o gasto público no Brasil. Não precisa nem cortar, o que precisa é que ele cresça pouco, cresça abaixo da taxa de inflação, cresça abaixo da taxa de crescimento do PIB, de tal forma que, em termos relativos ao longo do tempo, o tamanho do gasto público vai encolher e, portanto, a conta que o contribuinte, que o cidadão paga para o Estado, vai também ser menor.